E ele tá dizendo tudo como é que é. E o pessoal não vai entender. Quando terminar o programa, pergunta o que foi que o João Batista falou. Não sei, ele falou lá uma língua que eu não entendi, nem sei. Se tivesse o livro, ia ler 1000 vezes, eles iam entender. Então, por isso, meu pai, vai fazendo a tua apostila, que eu preciso dela para estudar. Não, minha mãe, mas tem gente aí que não perde um programa e está fazendo suas anotações lá, porque sabe que a gente vai a fundo aqui nessa história. Com certeza! Né? Porque aqui a gente procura usar uma daquelas características que tem os nossos voduns ancestres, que é justamente o quê? A lógica e a razão. Então, tudo que a gente faz é pela razão. Então, eu sem querer acabei adentrando dentro do tema que eu falei sobre o Caci Palará, sobre o Ebó e Cu. Então, gente, normalmente essa é a cantiga tradicional que nós cantamos no Caci Palará. Mas existem outras cantigas, determinados, por exemplo, existe um ritual, existe dentro do Caci Palará, a gente não usa 7 velas, né? Usa 7 velas, aquelas 7 velas são passadas na pessoa, entregamos 2 à pessoa, no determinado momento aquelas pessoas vão quebrar aquela vela. E o restante, o zelador de santo, quer dizer, o ministrante, aquele que está ministrando aquele ebó de limpeza astral e corporal, porque aqui o ebó, Caci Palará é o ebó mais importante que tem dentro da nossa ritualística. Porque é a porta de entrada para qualquer pessoa para dentro do nosso culto, não é verdade, minha mãe? Muito bem, Então, o que acontece? Essa vela, ela simboliza, porque, gente, muita gente pergunta assim, mas o que tem a vela a ver com a prática africanista, que naquela época não tinha nem vela? Não. A vela que se usa, a vela que nós usamos, chamada vela africana, é aquela chamada vela africana que nós fazemos do cordão, do algodão de rama, colocamos dentro de uma panelinha ou numa lamparina, né? E acendemos. Essa é a vela que os africanos usavam. Então não tinha nada a ver com aquela vela, a vela branca que nós usamos. Por quê? Porque essa vela, ela está inserida dentro de um contexto espírita, kardecista. Por quê? Porque quando a gente fala de alma, a gente mescla a cultura africana com a mistura com a cultura kardecista. Nós estamos falando de Kardec, estamos falando de obsessor, falamos de Egum, de carrego, não é verdade, minha mãe? Então essa vela, então nós não vamos cantar sararaê no ritual das velas. A gente louva em língua portuguesa, aquela característica, aquele lado de Oiá Furê, a Senhora do Candinheiro das Almas. Mas quem que simboliza a Senhora do Candinheiro das Almas dentro do sincretismo, né? Nossa Senhora das Candeias. Nossa Senhora das Candeias. Então você vai cantar para Nossa Senhora das Candeias. Claro que você não está cantando para Nossa Senhora das Candeias, aquela santa lá da Igreja Católica. É a irradiação, porque é aquela Oiá que ilumina os caminhos daqueles espíritos, daquele espírito que está sendo retirado naquele momento. Muito bem, meu Não é pai, verdade? é verdade. Então, aquelas velas que são retiradas, são quebradas, significa, né? O véu de mácula, de escuridão que está cobrindo aquela pessoa. Então nós estamos entregando a Senhora do Candinheiro das Almas, Nossa Senhora das Candeias, aí que leva pro fundo do mar, leva pro fundo do mar, onde não se ouve choro de criança nova, nem galo cantar. Leva pro fundo do mar, onde não se ouve choro de criança nova, nem galo cantar. Mais ou menos assim, atuado um pouco mais. Então nós estamos louvando a Senhora do Candinheiro das Almas, estamos devolvendo a ela aquela escuridão que estava naquela vida daquela pessoa, para que ela então venha com a sua lamparina, com o seu candeeiro, com a sua luminosidade do sol, aquele sol ardente que ilumina, que esquenta a vida daquela pessoa. Então entra aqui a parte do sincretismo. Então nós louvamos quando passamos as carnes simbolizamos quem? Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do Obaluaê.
No ritual de Cacipalará, é o ritual em que nós normalmente louvamos que quase todas as forças da natureza. Exato. Não é, minha mãe? Por quê? Porque cada elemento, cada grão simboliza uma força da natureza. Não é verdade? Por que os grãos? Eu não sei na casa de qualquer das pessoas como é que é. Mas quando nós fazemos, a primeira coisa que nós fazemos no ritual do Cacipalará, nós tratamos de oferendar e retirar aquele caminho nebuloso escuro do Exu. Porque é um caminho de Exu Egum no caminho daquela pessoa. Aí retiramos, depois tiramos o Egum, propriamente dito. Naquele ato ali do Egum, nós louvamos quem? Babá Egum. Babá Egum. Babá Egum, porque é uma porta. É a porta que nós temos na nossa casa para poder fazer essa louvação. Justo. Babá Egum, estamos cuidando daquele ali. Aí depois viemos então com quem? Com o Obaluaê. É o Senhor da vida. É o Senhor da vida. Atotô Juberu Omolu Baluaê Chapanã. Salubananã. Benção, meu pai. Que Xangô abençoe sua benção, minha mãe. Então nós louvamos, então viemos com o Omolu, com o Chapanã. Não é verdade? Então tiramos o que há de mais pesado na vida daquela pessoa. Claro. Aí então vamos oferendar. Vamos oferendar os caminhos. Aí quando entramos com todos os grãos, entramos com os ovos também, que é um meio de descarrego. Aí viemos com os grãos. Não estou ensinando ninguém a fazer Cacipalará, porque cada um sabe fazer. Eu estou aqui fazendo uma interpretação do significado, porque eu já vi, minha mãe, tem gente que faz as coisas mecanicamente. Que faz um Cacipalará, mecânico fica de brincadeira. O Ogã fica de gozação lá, de gozação. Tá entendendo? Então, quer dizer, aquela força negativa que está naquela pessoa, ao invés dela seguir o seu rumo, tá? Rumo à libertação, rumo à luz, não, ele acaba ficando por ali. Claro. Aí daqui a um tempo, são assassinatos que ocorrem dentro de terreiros de candomblé, são pais de santo que vão parar na cadeia, envolvidos com os mais variados tipos de crime, de desmoralização. É por causa disso, as forças que não são devidamente encaminhadas nesse ritual, que é o ritual de passagem, é um ritual de passagem de uma vida para outra, para qualquer pessoa. Verdade. Porque tudo que vem depois, o Ebó-Ori, o Ebó-Onã, o sacramento de um orixá, a confirmação de uma Equede, de um Ogã, passa por essa porta, é o chamado ritual de passagem mais importante que tem dentro de um candomblé. Então muita gente fica brincando de fazer Ebó-Iku e Cacipalará. Aí na realidade eles não tiram nada das pessoas e aqui fica aquelas energias, quando tiram, fica pululando por ali e vai interagir para destruir a vida daquela casa e daquele sacerdote, daquelas pessoas, né? Então, eu nunca li, isso são coisas que a gente aprende no dia a dia, vivenciando, né? Então, gente, eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu já estou adentrando no tema sobre... porque eu vou falar ainda dentro desse ritual místico, mágico do Cacipalará, do Ebó. Eu quero falar também, porque dentro do Ebó existe lá o ritual de fechamento, que é a pólvora. Por que da pólvora? Qual a importância da pólvora? Qual a firmeza da pólvora? Qual a importância de um médio de transporte? Olhem que eu aqui já não estou falando mais de culto africanista. Eu não estou falando de africanista, porque na época em África, não tinha essa história de dizer assim, olha, a sua mediunidade é tal, e você é médio de transporte, você é médio de incorporação, você é médio de sensibilidade, de interpretação. Não tinha nada disso. Então isso aí é uma herança que nós herdamos de quem, gente? De quem? Do espiritismo, do espiritismo. Então você vê que é um ritual, o candomblé hoje é uma religião que ela está mesclada obrigatoriamente de dogmas católicos e de dogmas e de postulados espíritas, sob pena de você não poder desenvolver esse rico e misterioso mistério, que é essa função que é o candomblé, o nosso dia a dia. Então nós vamos estar falando aqui sobre a importância e também porquê da presença de uma casa, de uma pessoa, seja de um médio de transporte, porque nós, o zelador de santo, ele é um médio de transporte.
Mas geralmente tem que ter uma pessoa do lado dele ali, que também é um médio de transporte, porque certeza. tem determinados espíritos, minha mãe, que muitas das vezes oriundos de feitiços, que eles são tão difíceis de se retirar, que se você não for certo no santo certo, não tiver o seu lado de ganga, o que é lado de ganga? Aquele lado de preto velho, aquele lado de caboclo, aquele lado de Exu Egum, aquele lado de encantaria, de feitiçaria, aquele Exu Egum, aquela perturbação, aquele obsessor, ele não vai embora. Você vai gastar vela, você vai gastar pólvora, você vai gastar pombo, frango branco, frango preto, e não vai sair dali. Por quê? Porque há uma passagem espiritual chamada mediunidade. E essa passagem é que vai servir para tirar de um plano para o outro aquela energia negativa que está naquela pessoa que está passando por aquele ritual de limpeza astral e corporal. Mas eu vou estar voltando já para falar sobre esse tema. Bem, vamos aos nossos comerciais. Alô Brasil, este que lhes fala é o Voduno, ou Babalorixá João Batista de Airá, do Tambor de Minas, Jejinagor, do Maranhão. Também jornalista e advogado. Editor do jornal Brasil Candomblé Verdade, que circula bimestralmente em todas as bancas do estado do Rio de Janeiro. Responsável também pelo programa Brasil Candomblé Verdade na Rádio Tropical AM 830. Temos também o nosso blog, que é o blog Brasil Candomblé Verdade.blogspot.com. Repetindo, Brasil Candomblé Verdade.blogspot.com. Através do acesso ao blog, você tem acesso também à TV Brasil Candomblé Verdade e à nossa comunidade no Orkut, João Batista de Airá ou Brasil Candomblé Verdade. E você interage conosco através dos seguintes telefones: 2671-1988, 2671-1988 e 2782-2157, 2782-2157, repetindo, 2782-2157 e o nosso celular 9136-4780, 9136-4780. Através desses telefones, você interage conosco, política, jurídica e espiritualmente. E continue conosco. É uma bata, oda, bilolo, yo. Era uma bata, oda, bilolo, yo. É uma bata, oda, bilolo, yo. Era uma bata, oda, bilolo, yo. Era uma bata, oda, bilolo, yo. Era uma bata, oda, bilolo, yo. Bata, oda bilolo yo, era uma bata, oda bilolo yo, era uma bata, lisa ode, oi lala, era uma bata, lisa ode, oi lala, uma bata, lisa ode, oi lala. Vamos lá. Bem, gente, é isso aí. Vida que segue, programa Brasil Candomblé Verdade. Hoje em homenagem à mãe Alzira da Oxum, essa grande sacerdotisa, mas acima de tudo o quê? Uma feiticeira mandingueira, né? Cearense, da gema, né, minha mãe, né? Os nordestinos, ele tem essa veia de feitiçaria, de catimbozeiro, né? Porque a senhora já observou que, não estou menosprezando as pessoas de outras naturalidades, né? Mas se formos buscar nos anais da história, a gente vai encontrar lá como grandes feiticeiros, grandes magos, grandes bruxas, né? Então, nesse corolário, nós vamos encontrar aí a maioria de pessoas de origem nordestina.
E hoje mesmo eu recebi um jornal da Câmara Municipal de Duque de Caxias, eles me mandam. Eu mando aqui um abraço para Mazinho, o vereador Mazinho, né, que é o presidente da Câmara. Ele tem um jornalzinho lá das atividades da Câmara, em que ele foi entrevistado sobre 2 vereadores que estão presos, né, por conta de envolvimentos aí com milicianos. E eu gostei quando ele diz o seguinte: o repórter perguntou a ele qual a postura que a Câmara Municipal ia tomar em relação a esses 2 vereadores que em tese estariam envolvidos, né, que estão envolvidos, não resta a menor dúvida, porque estão presos, né? Qual a postura política que a Câmara ia tomar em relação a esses vereadores. Então eu gostei quando ele disse o seguinte: a postura que a Câmara Municipal